PSD gostaria de registar mais um indicador positivo, neste caso no crescimento a nível da produção industrial, que no mês de junho volta a verificar um crescimento de 2%, depois de meses anteriores, nomeadamente o mês de maio, também ter vindo a crescer, e é mais um motivo para nos sentirmos que estamos no caminho certo. Este esforço que tem vindo a ser feito pelo país, pelos portugueses em geral, neste caso também pelas empresas, pelos empresários, pelos empregadores, por um setor importante também do mundo sindical, e que vem confirmar aqueles dados que serão anunciados sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, mas que muitos analistas já também antecipam, que é o crescimento do PIB português em 1,5% para o segundo trimestre deste ano. E por isso são números que confirmam, são números de crescimento, são números que vêm confirmar um conjunto de outros indicadores, nomeadamente do aumento do emprego e da quebra do desemprego, e são números que de facto nos dão a certeza de que estamos a viver um tempo de confiança, estamos a viver tempos de esperança, de uma esperança de facto num futuro melhor, e num futuro que ultrapassa muito aquilo que foi um passado ainda recente que nos levou a ter que desenvolver os esforços que foram feitos por toda a sociedade portuguesa. E por isso não podíamos deixar de registar aqui, uma vez mais, um conjunto de indicadores positivos que têm um reflexo direto na vida dos portugueses, nomeadamente também na própria criação de emprego, que é neste momento aquilo que nos deve mobilizar em primeira prioridade, e por isso não podíamos deixar de regozijar por termos tido mais um indicador positivo na senda daquilo que tem sido o esforço de todo o país, de todos os portugueses e também das políticas que têm vindo a ser desenvolvidas pelo próprio Governo. E por isso era isso que hoje gostaríamos de deixar aqui como registro. Apesar de tudo, em relação a maio, há uma queda que se verificar no próximo mês pode ser perigoso. Como é que vê esta queda de junho para maio da produção industrial? Não há uma queda. Em maio crescemos em relação ao homólogo 3,6%. Ou seja, estamos sempre a falar de crescimentos. Os seus jornalistas lembrar-se-ão de que houve um tempo em que estávamos sempre a falar de decréscimo, de diminuição. E agora queremos registar de forma muito positiva, que em maio crescemos 3,6%, em junho voltámos novamente a crescer, portanto consolida-se esta ideia de crescimento, ainda para mais um crescimento, como sabem também, é um crescimento que está acima da média europeia. Portanto, ou seja, de facto, começamos a trilhar um caminho de consolidação, o que não nos deve deixar de mantermos alguma precaução, mas de qualquer das formas é de registar crescimento e não diminuição. E isso é que é o dado positivo que temos aqui a registar. É uma diminuição em relação àquilo que foi o crescimento? Não, é um crescimento menor do que aquilo que foi no mês de março, no mês de maio. Mas de qualquer das formas, repito, estamos a falar de crescimentos. Todos nos lembramos das más notícias da herança que tivemos há 4 anos atrás, em que durante muito tempo se andou a falar de decréscimos. Agora estamos a falar em crescer. E por isso deve-nos deixar a todos nós, enquanto portugueses, orgulhosos, porque tem sido um esforço de toda a comunidade no sentido de invertermos esta tendência e passarmos a crescer. E é bom que nós tenhamos essa consciência e é bom também que nós possamos, ao fim e ao cabo, irmos festejando estas vitórias. Ainda são pequenas vitórias, mas já ultrapassámos o tempo das derrotas. Dr. Carlos Carreiras, eu não sei se percebi exatamente. De facto, em maio houve um crescimento de 3,6%, mas em junho, relativamente a maio, houve uma quebra de 0,4% na produção industrial. Houve um crescimento no período homólogo, mas em relação ao mês anterior, houve uma quebra. Portanto, como é que se pode compreender que tenha havido crescimento sistemático e depois em junho tenha havido esta quebra de 0,4%? É fácil de explicar, ou seja, tal como disse, em maio crescemos em relação ao maio do ano passado 3,6%. Em junho voltámos a crescer em relação ao junho do ano passado os 2%, ou seja, estamos sempre a falar em crescimentos. O que me pode dizer é que há um abrandamento de crescimento de maio para junho, mas ainda assim, também se verificou a nível da Europa, ainda assim estamos acima dos níveis de crescimento que os próprios países, nossos parceiros na União Europeia, verificaram. Mas, repito, estamos a falar sempre de crescimento, quando num passado não muito longínquo estávamos sempre a falar de números negativos. Agora estamos a falar de números positivos. Deixa-me perguntar-lhe outra questão. Se o PSD vai retirar os cartazes que estão a gerar polémica, porque as pessoas que estão nas fotografias não são portugueses, fazem parte de um banco de fotografias e têm
sido usado até noutros anúncios internacionais. O nosso secretário-geral, que é o responsável da campanha, já se pronunciou sobre essa matéria, e o que nós voltamos a reafirmar é que temos uma preocupação muito grande a nível da racionalização, ou seja, dos gastos de campanha. Ninguém perceberá que se gaste mais do que se gastou noutros tempos, e de facto nós estamos com uma redução na ordem dos 40%, estamos a gastar menos 40% do que aquilo que era a prática em campanhas legislativas, e o recorrer a bancos de imagens é uma situação que já foi feita no passado, por nós e por outros partidos, inclusivamente pelos próprios órgãos de comunicação social, e portanto é algo que é uma prática normal quando estamos a falar também de racionalização de meios financeiros. Não é estranho ver uma senhora que não é portuguesa dizer, por exemplo, que há cada vez mais mulheres no mercado de trabalho? As pessoas não se identificam com... Repara, há de ter em conta, podemos entrar em pormenores, mas não são frases que são atribuídas às caras que aparecem nos cartazes. É completamente diferente. São constatações, são factos, são registro de factos, em que associa, de facto, uma cara de um banco de imagens, que é um banco de imagens internacional e que é prática corrente desde há muitos anos a esta parte de recorrer a bancos de imagens, como disse, quer a nível dos partidos políticos, quer até a nível dos órgãos de comunicação social. Não se acredita que a mensagem política não chegue convenientemente aos eleitores e que os próprios eleitores não se sintam respeitados ao saberem que são estrangeiros que estão a representar o lado do PSD? Não, a melhor mensagem política que podemos passar é com o registro de factos. E os registros de factos é aqueles que eu há pouco estava aqui a mencionar, que é estarmos numa fase de crescimento, ou seja, tudo o que sejam indicadores positivos têm vindo a ser melhorados. Tudo aquilo que são indicadores também negativos tem vindo a sofrer uma alteração, nomeadamente a nível social e a nível do desemprego. Portanto, esses são, de facto, a melhor mensagem que cada um de nós, enquanto portugueses, gosta de receber. É como é que estamos a evoluir. Se o esforço que andámos todos a fazer e que ainda estamos a fazer, se tem uma consequência ou não positiva. E essa, de facto, está a ter consequências positivas e essa é a melhor mensagem política que nós podemos passar aos portugueses. Não, o PSD já demonstrou que, mesmo quando teve que tomar medidas que não são propriamente medidas populares, mas que eram absolutamente fundamentais para o país, sempre teve em conta o respeito que todos os portugueses nos merecem.